Ora, então, boa noite, Aires, tudo bem? Boa noite, António João. Bem, Como é que eu está? estou aqui a iniciar uma conversa com este meu querido companheiro e camarada de lides, pelo menos no Facebook e nas redes sociais. E a questão que o desafio que eu lhe deixei foi falarmos um pouco sobre como ele viu o 25 de Abril, naquela data concreta. Meu caro, então como é que tu viveste o teu 25 de Abril? O 25 de Abril foi, de facto, um período muito complicado, porque eu tinha estado a fazer alguma propaganda eleitoral eleitoral não digo, mas para o 1º de Maio. Fazia parte de uma organização clandestina, que se pode dizer o nome, não é? Que já Claro. existiu, que era a Resistência Popular Anticolonial. Provavelmente muita gente ouviu falar e soube do seu trabalho. Eu ouvi, acompanhei, estive preso com um camarada teu em Caxias. Força. Olha, não foi bom, mas pronto, tens mais ou menos uma ideia do que era o tipo de organização. Portanto, havia essa distribuição desse documento, desse comunicado, que era muito, na altura é muito difícil de fazer comunicados, mas pronto, consegui que esse comunicado fosse feito e que, entretanto, fosse distribuído de forma inteligente pelos vários sítios onde havia possibilidades de o fazer, que era, portanto, levarmos o máximo possível ao Rossio, portanto, para o 1º de Maio. E isso foi feito mais ou menos, ou foi entregue mais ou menos aí 5 de... Ora, nós temos mais ou menos a 5 de janeiro, fevereiro, março, em março. Ora, o que se passou foi que eu já nessa altura estava mobilizado para ir cumprir o serviço militar obrigatório. Andei no hospital militar para ver se conseguia não cumprir esse mesmo serviço militar obrigatório, porque eu estava contra, portanto, a guerra colonial. Claro. Tudo tinha que estar a ser feito. Mas, de facto, ao fim de uma série de consultas médicas no hospital militar, eles consideram-me apto para cumprir o serviço militar. Azar. Eu trabalhava numa empresa já há alguns anos e aproveitei, nessa altura, para meter férias, sabendo que ia, portanto, cumprir o serviço militar obrigatório, e ainda fiquei a saber que era para Elvas, onde na altura eram recebidos todos os rapazes, não é? que fugiam, peço desculpa, que fugiam do serviço militar obrigatório, não é? Como deves calcular. E, resumidamente, eu, entretanto, depois fui para Viseu, perto de Viseu, para uma aldeia com a minha mãe, já tinha tirado a carta de condução. Nessa altura era difícil um jovem tirar a carta de condução, como sabes, tinha que ter um documento dos pais ou do pai, era a maioridade, aos 21 anos. Eu tinha uma pequena oficina com outras pessoas e tirei essa carta de condução. E como havia também, nessa altura, também recolhiam nessa garagem carros de condução, portanto, não foi difícil tirar a carta de condução, porque sabia conduzir, andei várias vezes a conduzir lá e sabia conduzir. Portanto, o que é que isso aconteceu foi que eu fui de férias, portanto, para Viseu, tive uns dias e fui de férias. Entretanto, falando mais concretamente, no 25 de Abril, se é isso as pretensões, temos que começar a avançar do que foi o 25 de Abril. Até aí houve uma série de situações, de pessoas que foram presas, levadas, portanto, para a prisão, para os serviços, e, portanto, pela PIDE e pelos informadores, não sei o quê. Portanto, houve uma série de situações que na altura desagradava a nós, como jovens que éramos, não é? Claro. E depois eu fui mais a minha mãe para Viseu, visto que os irmãos eram menores, tinham que ficar cá a continuar a estudar, e eu fui com a minha mãe, porque era uma pessoa com algumas dificuldades
de saúde, e fui com elas porque elas sentiam-se lá bem, perto de uma aldeia de Viseu, perto de Viseu. Onde, na altura, creio que moravam para lá cerca de 200 pessoas. Era uma vila muito pobre, com muitas dificuldades económicas, mas que os agricultores, os camponeses, aquela gente lá, trabalhavam de sol a sol para sustentar a si e à família. O telefone era, portanto, a quase 1 quilómetro de casa onde estávamos, onde eu estava, mais a minha mãe, e, portanto, o que é que acontecia? Que a nossa maneira do contacto com Lisboa era através, portanto, ou do telefone que tínhamos que ir à aldeia ligar, ou então ouvir a rádio. E nesse dia, na rádio, ouvi que havia ali um problema qualquer que eu não entendia o que era, porque era muito confuso. E, por outro lado, as rádios não se apanhavam muito bem naquela altura. Era muito difícil apanhar a rádio no carro. Bem, eu, nesse dia, foi de manhã, as coisas ficaram ali, andei ali durante uma série de horas a ver se conseguia descobrir o que é que se estava a passar, e não se conseguiu descobrir. Depois houve alguns comentários por jornalista dizer que tinha havido um problema, um golpe militar, e não sei o quê. Portanto, algumas coisas eu recordo. E depois eu tentei, por várias maneiras, saber o que é que estava a passar, e falei com algumas pessoas da aldeia que passavam naquela altura, sabiam o que estava a passar. Ninguém sabia de nada, porque havia muito pouca gente que tinha rádio. E, portanto, era muito complicado. Aquilo era uma situação muito complicada na altura, não só por saber que eu tinha ido passar férias, mas que tinha deixado, portanto, comunicados e ajudado a distribuir com outros camaradas que muitos deles já não estão entre nós. Aliás, eu creio que a maioria deles não estão entre nós, e, portanto, não tinha nenhum contacto com eles. E eu tentei depois contactar para Lisboa, que na altura, para o meu pai, se sabia alguma coisa. Ele disse: não se pode fugir de casa, não se pode sair de casa, e não sei o quê, não deixam as pessoas sair, e não sei o quê. Tá. Entretanto, eu consegui depois, à noite, consegui depois falar com uma pessoa o que é que estava a passar, e ele disse-me, como todos nós já sabemos, o que é que estava a passar. Pronto, era um golpe militar e tal, não sei o quê. E eu disse: vocês vejam lá, mas António Maria Cardoso é um lugar que deve ser visto onde estão os PIDs e onde passaram por muitos amigos meus e camaradas nossos na altura. Uhum. E de facto, depois vim a saber, depois não consegui saber mais nada naquele dia, vim a saber que ninguém tinha se preocupado muito com aquela situação de ir a esse lugar. Bem, resumidamente, depois no outro dia consegui falar com alguns rapazes e andámos a ver onde existiam os tais ditos informadores da PID e os PIDs, que por um lado e por outro havia alguém que conhecia alguns. E, portanto, depois saímos, fomos lá perto de Viseu, escreveu-se umas coisas lá pelas paredes, que não sei se é necessário também divulgar, mas se for até é interessante. É morta a PID, coisa não se fala muito. É verdade. Mas era isso que se conseguiu escrever, e que alguém escreveu lá numas paredes e tal, e não sei o quê, com medo ainda, todos com medo, porque nós não sabíamos o que é que ia acontecer, porque aquilo estava muito complicado. E depois, passados os tempos, passados uns dias, vim para Lisboa, e, portanto, assistimos àquela situação toda que se deparou, dos problemas que houve na Maria Cardoso. Eu estive depois com os outros meus camaradas na altura e colegas a ver se conseguíamos, portanto, fazer mais alguma coisa, que havia ali uma confusão qualquer que nós não entendíamos. Os militares estavam numa situação muito confusa, nós não chegámos a entender
quais eram as pretensões daquele golpe ou daquela atitude por parte dos militares que depois se chamaram capitães de Abril. E, portanto, houve ali uma série de confusões que ainda hoje estou para saber como é que as coisas se trataram. Se quiser, depois com o tempo e com os dias a passarem, tudo aquilo que foi feito, houve uma série de atuações por parte de muita gente e de parte de pessoas que provavelmente deves ter ouvido falar e que se fala ainda hoje, que foram para o Cid, depois uns foram para o Carmo, e depois outros foram para a Maria Cardoso, e depois houve aquele acidente estúpido, diabólico, de matarem, portanto, os PIDs matarem, portanto, as pessoas, e que, na altura, os capitães de Abril não tiveram em conta que o primeiro lugar que eles deviam cercar era aquele edifício onde estavam os torcionários da PID, os tipos que mataram e que fizeram 30 por uma linha. Eu custa-me falar nisso porque conheci pais de rapazes que foram torturados na altura pela PID, e depois a PID, esses indivíduos, que provavelmente ainda andam para aí alguns, porque alguns eram muito jovens e formadores, e que provavelmente andam em alguns, e que deviam ser castigados, severamente castigados, e não foram. Portanto, isso foi de facto uma coisa que eu me sinto muito mal ainda, passado estes anos todos, ao fim destes próximos 50 anos, que vai ser o dia 25 de Abril, saber que essa gente não foi castigada. Essa gente está no Chega, essa gente é a gente que está, são os avós, são os PIDs, são os avós e os filhos e os deste Chega, para que anda aí, pá, no caso concreto é a minha opinião, para ser sincero. Mas agora deixa-me interromper-te um bocadinho. Eu sei que o REPAC era uma das organizações do MRPP. Tu já na altura eras do MRPP ou eras só do REPAC? Não, na altura era mais para o REPAC. Quando iniciei com o apoio da Resistência Popular Anticolonial, até porque eu tinha alguns familiares meus já a cumprir o serviço militar obrigatório e que tiveram alguns problemas, e tinha colegas meus também no Angola, em Moçambique, outros na Guiné, portanto, e noutros sítios. E, portanto, conhecia muito bem a situação, até porque ainda ajudei a fazer alguma descrição de alguns comunicados na empresa, e com medo, sempre com muito medo, de ser denunciado à PID, independentemente de eu ter sido uma vez preso quando estava juntamente com os amigos e colegas de trabalho, porque não tinha na altura um documento que era um documento, um bilhete de identidade, na altura que era isso, e que os meus colegas e amigos diziam, não, nós responsabilizamos por ele dos sítios até hoje. Nunca me dispôs a fazer qualquer entrevista, é a primeira vez que o faço ao meu amigo Joff, e com muito gosto, porque achei que eu não devia fazer, e hoje, ou neste momento, talvez seja um momento oportuno, porque vamos fazer 50 anos, não de revolução, gostaria que fosse uma revolução, mas sim, portanto, de um golpe militar, e que depois passou a uma revolução dos escravos. Mas, quer dizer, é assim, a nossa posição é muito, muito clara ao longo dos anos. Evidentemente que não é as eleições que vai resolver o problema, não é? Como nós sabemos. Claro. E se alguém pensa que são as eleições que vão resolver os problemas, como se costuma dizer, como se estava a dizer o meu saudoso avô, tira o cavalinho da chuva, não é? Porque, de facto, a situação, tanto seja o partido A ou B que ganha as eleições, nós vamos ter sempre graves problemas. Evidentemente, me vão dizer assim, lá está ele a dizer, precisa de fazer uma revolução. Nós precisamos fazer uma revolução. Precisamos mudar estas coisas. Precisamos resolver muitas coisas que é para resolver. Não queremos esta sociedade de maneira nenhuma. Queremos outro tipo de sociedade. Demorar anos, poderá. Mas ela há de vir, essa sociedade. E nós estamos a fazer tudo por isso. E eu gostava de que ela existisse. Se não fosse a minha altura, na altura dos meus netos, ou dos meus bisnetos. Sim, senhora. Muito obrigado.